é justamente aqui com o chefe fofo, nesse cheiro bom que já apareceu gente aqui de tudo quanto é departamento para dar uma espiadinha, é que a gente vai entender e aprender sobre os cortes da carne. Estou curiosíssima. Cheguei atraindo todo mundo pelo cheiro, Olha, Rita. isso porque tá indo devagarinho pelo ar-condicionado, você vai ver. Vai, tá gostoso, o pessoal tá gostando. Rita, hoje a gente veio mostrar pro pessoal, além de algumas dicas, né, de churrasco para você fazer na sua casa aí, a gente vai explicar um pouquinho sobre cortes para você. E eu trouxe hoje, Rita, para mostrar pro pessoal. Antigamente, o mercado da carne, eu costumo dizer que evoluiu um pouco, né? A gente, antigamente, você ia no açougue, por exemplo, você comprava o contrafilé, né? Hoje em dia, você já acha no açougue bife de chorizo ou bife de ancho, né? Mas, na verdade, são cortes do contrafilé, né? É que, por conta dessa evolução, o bife de chorizo e o bife de ancho são cortes argentinos, que a gente adaptou para a nossa cultura aqui, né? Então aí agora eu vou mostrar para o pessoal exatamente a diferença entre eles. São carnes do mesmo corte, eles ficam aqui, ó, um próximo do outro, um junto ao outro, né? A parte do ancho é a parte mais próxima da cabeça do animal, tá? Ela vem com 2 cortes, depois eu vou abrir aqui certinho, vai dar para a gente ver certinho os 2 cortes que tem nela. E da metade do ancho para trás começa o chorizo. Chorizo é uma carne que tem, se você vai perceber a diferença das duas, o chorizo ele tem uma capa de gordura por cima, semelhante à da picanha. É uma capa por cima a gordura dela. Já o ancho é uma capa, é um corte que não tem gordura, a única gordura dele fica entremeada aqui no meio, ó. Se você acompanhar, a gordura dele fica aqui em cima, aqui no meio. A parte de cima a gente chama de seja ou sobrancelha. E essa parte do miolo é o ojo de bife ou ribeye, né? Como os americanos chamam. Ou pra gente aqui, a gente chama de entrecô também. Outro nome para o ancho, você vai achar no seu açougue como noax ou filé de costela. Tá complicando minha cabeça aqui, não É tudo o mesmo corte, Rita. Tudo mesmo corte. É, tudo o mesmo corte, ó. É tudo do ancho esse daqui que eu falei para você. O chorizo já não. O chorizo é um corte, é o chorizo mesmo que a gente vai achar, ou aqui no Brasil você vai achar como contrafilé mesmo. Tá. Então no açougue você compra como contrafilé, ou se você quiser falar para o seu açougueiro lá, bife de chorizo. E antes de você, né, começar a sua aula e abrir a embalagem, eu quero mostrar o carinho dessa carne. Olha que legal. E agradecer aí, Toninho, não é? É o Claudemir do Empório Novilho. É o Claudemir que mandou, tá vendo aqui, olha, programamulher.com, mandou Capricho, especialmente para nós. E aqui o nome da carne, né? Então, olha o carinho, gente, dessa embalagem. Então, Claudemir, muito obrigada aí pelo seu carinho, por essa delicadeza em colocar realmente, especialmente para o programamulher.com, através do Chefe Fofo, né? Que já tem aí uma experiência grande em churrasco e vai comentar conosco e nos ensinar. Vou, com certeza, Rita. Claudemir é um cara fantástico. Aliás, Rita, por conta da pandemia, eu fiz algumas lives beneficentes. Fiz 4 lives beneficentes e o Claudemir foi um cara que me ajudou sempre também. Então ele me mandava carnes, a gente assava, dava uma dica para o pessoal de casa, né, durante a live. E aí depois tudo que a gente assava a gente doou. É legal demais, né? Era o que dava pra gente fazer na época, né, Rita? Porque tava tudo parado, né? Com certeza. Então ele foi um cara que me ajudou. Obrigado, meu amigo Claudemir. E olha, eu aproveito para fazer um comentário. Muitas pessoas passaram, principalmente na área da alimentação, e passaram por aqui, contaram suas histórias, suas dificuldades. E muita gente se reinventou nesse período de pandemia. Por quê? Começou a fazer delivery, coisa que não fazia antes. O restaurante fechou e agora como é que vai fazer? E o que aconteceu? Essas pessoas se reinventaram, começaram a fazer delivery, mudaram o cardápio, a forma de apresentar o prato. Tinha que pensar como aquele prato poderia chegar na casa do cliente, ele comer com o mesmo sabor e a mesma qualidade daquilo que se fazia antes, quando as pessoas estavam presencialmente nos restaurantes. Com o Chefe Fofo não foi diferente. É verdade. Você trabalha com evento, com festa, com churrasco, e aí? Fechou tudo,
Você também teve suas dificuldades, chefe Fofo? Foi, Rita. Eu trabalho com evento, a gente tem o buffet de churrasco há 16 anos, né? E a gente faz aniversário, batizado, casamento. Quando entrou a pandemia, a gente teve que remarcar mais de 60 casamentos, 60 eventos, né, no total. O casamento foi, acho que uns 25 que nós tivemos que remarcar. E era algo novo, né, que a gente estava passando, não sabia o que ia acontecer, né, o que estava acontecendo, né. Está se estendendo um pouco mais, mas graças a Deus aí a gente já tem uma luz no fim do túnel, isso já ajuda demais. E são pessoas como o Claudemir que te apoiaram, continuaram Com acreditando certeza, no seu trabalho com certeza. e te dando essa possibilidade. Eu costumo falar, Rita, que a gente nunca chega a lugar nenhum se a gente não tem próximo da gente pessoas muito boas, né? Então, na minha equipe do buffet também, eu tenho pessoas que me ajudam diariamente, né? Então, às vezes, muita gente vê o Fofo no programa de TV, vê o Fofo, às vezes, fazendo algum evento maior, fala, nossa, não sei o que, tem muita gente por trás. Isso que é legal demais. Legal valorizar a equipe, gostei. Exatamente. Minha mãe faz a comida do buffet, olha que legal. Ah, não acredito. Faz. Hoje Comida... você pensou na sua mãe na hora do Bença Mãe? Pensei. Minha Não tem mãe como é não pensar, espetacular, ela que me ajuda, minha mãe, minha avó também me ajuda. Minha avó manda bastante hortaliça para mim, sabe? Essas coisas frescas. Olha que coisa gostosa, gente. É fantástico, cara, fantástico. E aí, na pandemia, eu tive que me reinventar também, Rita. Tentei fazer alguns deliveries, mas a estrutura para delivery é um pouco complicada, se você não tem, né? Como a gente era um buffet de churrasco, eu não tinha estrutura para fazer o delivery. Fiz um pouco porque o pessoal procurava muito para experimentar a carne do Fofo. Fiz um pouco, mas não consegui, acabei parando. Hoje eu faço workshop de churrasco. Eu dou um workshop de churrasco, aliás, dia 6 de março a gente vai ter um aqui em Valinhos. Ai, que legal. 6 de março. 6 de março. Eu fecho Então, para poucas pessoal, a hora que a gente pessoas. disponibilizar o seu WhatsApp, o pessoal pode entrar em contato Isso, com você. pode entrar em contato comigo, que eu acho que eu tenho ainda umas 8 vagas, porque eu reduzi a turma por conta disso, né? Então eu estou fazendo para 20 pessoas só, numa chácara grande, um local aberto, para a gente não ter problema, seguir todo o protocolo. Claro, né? Perfeito. Mas é Agora isso. eu quero entender, se a gente observar, eu estou vendo pelo lado de cá, vejam bem, eu não sei o que você está vendo desse lado aí, eles chamam de marmorizada, quando no meio da carne tem esse... Ah, mas então você entende de não, carne. Não, eu entendo aquilo Já que os chefes vêm aqui e comentam. E isso aqui que é o marmorizado? Exatamente, vou mostrar para a câmera aqui, ó. Essa parte aqui, vamos mostrar desse lado aqui que está mais evidente, olha. Todos esses pontos intramusculares que a gente fala, no meio das fibras, são gorduras. E isso daqui é uma característica da carne de Angus, que é essa carne que o Claudemir mandou para a gente aqui. Uma raça extremamente bem cuidada. Aliás, quando eu falei que, né, o mercado da carne mudou, foi exatamente isso. Hoje você tem um gado muito mais bem cuidado, um gado muito mais cuidado de perto, a dedo mesmo, e isso reflete na carne. Por isso que hoje a gente consegue carnes extremamente macias, saborosas, por conta disso. Essa gordura entremeada, ela vai dar sabor, maciez para a nossa carne, então isso aqui é muito importante. Até tanto nessa daqui como nessa, você consegue ver alguns pontos de marmoreio nela. Tá vendo? As duas são carnes espetaculares, extremamente bem manipuladas, de um animal bem cuidado, Rita. Que bom. E aí, como eu expliquei pro pessoal, ó, os cortes são juntos, né? Aí, só que é o lombo do boi, né? Então é um corte bem grande, o contrafilé em si, né? Então a gente começa com a parte do ancho e aí o final dela a gente vem para a parte do chouriço. Do chouriço. Tá? Aqui, Rita, para a gente grelhar essa carne, geralmente a gente indica o pessoal a cortar 2 dedos que a gente fala, né? Para a gente aproveitar ao máximo, dar a maciez, o resultado final da carne. Como a gente vai utilizar essa churrasqueira hoje aqui, essa churrasqueira é uma churrasqueira elétrica, tá? Então, o poder de temperatura dela é um pouco menor, é uma ótima churrasqueira, mas é um pouco menor com relação ao braseiro. Então, como que a gente vai ajustar se você tiver uma churrasqueira elétrica, você também vai fazer uma carne de qualidade. Você vai cortar um pouco mais fino o steak. Em vez de você cortar com 2 dedos, você vai cortar com 1 dedo. Então, ó, você fez o corte. Um dedo seu é 1,5 meu. Olha que legal o marmoreio da carne. Aqui apareceu bem, ó. Tá vendo a hora que a gente cortou? Então, a gente vai fazer um steak assim. O que vai acontecer em relação a um steak mais espesso, mais grosso? Ele vai ficar pronto mais rápido, não precisa de tanta temperatura. Entendi. Entendeu? Porque o calor, para chegar no meio do steak, no steak maior, demora um pouco mais. Entendi. Né? Nesse caso, a gente consegue fazer um bife de qualidade, um steak de qualidade também na nossa churrasqueira. Vou cortar mais uma aqui.
Aliás, você gostou da mesa ali, Rita? Gente, essa mesa tá demais, hein? Ficou legal, né? E olha, uma das coisas que você está vendo aí no primeiro plano, você vai falar assim, Valinhos é a terra do figo. Ah, Será verdade. que é um figo? É um figo, com cream cheese e bacon. Eu também tive que ver de pertinho, porque eu falei, gente, não acredito que esse é um figo. Mas é um figo. Então aqui nós temos as carnes, temos o pão e a linguiça, temos vegetais, temos a linguiça, a farofa e aqui do ladinho de cá tem um queijinho coalho que muita gente ama. Esse é o coalho, eu não Esse sei, é não o queijo entendo. coalho. Esse é o A queijo gente coalho. serve no buffet também, Rita. É um queijo coalho que a gente finaliza com uma geleia de goiaba, levemente apimentada, Rita. Deve Bem ser. gostosa, saborosa, é sucesso, o pessoal gosta. Aliás, tudo que tem aí, geralmente a gente serve nos eventos, Rita. O choripan, que é aquele lanchinho que você falou de linguiça, a gente serve de entrada. Aliás, é uma ótima opção de entrada para você no seu churrasco, porque fica pronto bem rápido. Você vai colocar, você passou a linguiça no pão ali, você tira ela da tripa, né? Você removeu a carne da tripa da linguiça, você passa no pão como se fosse um patê, aquela Olha, carne. dá pra ver aí, olha, ele pegou a linguiça, Tá vendo? tirou da tripa, É. espalhou no pão, como ele falou, né, como se fosse um patê, Isso. e virou ao contrário, de cabeça para baixo. Virei ao contrário, se você passar bem, ela evita de queimar a bordinha e aí você finaliza com o chimichurri. Chimichurri é um molhinho fresco de salsinha, cebolinha, orégano, você põe alho, você pode pôr um azeite para hidratar, né? Então fica sensacional e bem fresco, dá frescor, fica legal. E é Uau. um corte que fica pronto rápido, né? Uma opção ali de entrada que fica pronta muito rápido, o Rita. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Agora, vocês perceberam, o que vocês acham nesse corte da carne que ele está fazendo, que é super, hiper, mega especial? Eu vou dizer, porque eu sei que vocês não vão nem... Olha só, a faca. Porque a faca dele, não é só porque tem aqui, né, da equipe dele, né, e é Team Fofo aqui não, mas é porque isso aqui, ó, tem que estar bem afiado. Tem que estar bem afiado. Equipamento de trabalho, né? Tem que estar bem afiado, porque geralmente uma faca que não corta é a faca que você corta o dedo, sabia, né? A faca que não corta. Exatamente. Porque Aí a faca que que acontece corta, o você acidente. toma cuidado. Faca que corta, você toma cuidado. Se você passa na carne, ela vai cortar. O problema da faca dos acidentes que acontecem é que às vezes você vai passar, ela não corta, você vai forçar. Aí a hora que você forçou, escapa e pega no dedo. Ai, ai. Quer não. Quer Então não. a faca tem que estar sempre bem afiada. E aí, agora nós Então, vamos aqui a gente tirou os steaks, Rita, e com esses steaks aqui, eu vou grelhar ele depois. Tá. Só que antes da gente grelhar ele, eu vou começar a fazer o nosso sour cream, que vai acompanhar o nosso figo grelhado. Já comeu sour cream já? Não. Sour cream é um molinho azedo, que a gente faz com creme de leite, cream cheese, o cream cheese vai trazer um pouquinho do sabor do queijo, né? Então, dá um cream cheese, vai vir o cítrico do limão siciliano, frescor das nossas ervas bem fresquinha, e a gente vai fazer esse molinho bem rápido para vocês. Então, bora lá. Vou começar aqui com o nosso creme de leite, ó. Primeiro o creme de leite. Isso. Você quer um para raspar aí dentro? Eu quero, por favor. Tá, eu vou pegar aqui, olha. Deixa eu trocar a Tem luva esse. aqui. E tem este daqui. Aí você escolhe aí qual que é melhor para você. Ah, já peguei aqui, Rita. Já Obrigado. pegou? Já. Ó, tem um pequenininho aqui também. Já foi. Aí a gente vai com o creme de leite. Vamos colocar o nosso cream cheese aqui também. E aí a gente vai entrar com o limão siciliano. Já agora, Já junto tá com o creme de espremido. leite e o cream cheese. Exatamente. Por quê? Porque agora a gente vai bater pra gente ter o ponto. Vai misturar tudo e vai dar ponto para pro nosso molinho para ele ficar com aquela consistência de patê mesmo. E Só você misturei, tem ó. que continuar batendo? A gente vai batendo até ele pegando, ele vai engrossando, tá vendo? Eu vou agora acertar o sal do molho que a gente não Quem está colocou ele sintonizando ainda. agora, o que ele colocou aqui? Ele colocou um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de cream cheese Isso. e meio limão siciliano. Meio limão siciliano e batemos E bateu bastante até até- virar, ó. Tá vendo que ele engrossou? Ele engrossou, ele Ó, deixou, ó. Ficou tipo um patê, tá vendo? Exatamente esse é o ponto legal. Tá, Agora a gente vai acrescentar sal e pimenta. sal e pimenta. Esse salzinho meu aqui, eu já moí a pimenta junto com ele, então já tá os dois aqui.
uma dica que eu dou para vocês de casa é sempre comprar a pimenta para você moer na hora e não a pimenta moída já. Porque essas pimentas moídas que você compra, geralmente já moída, vem muita impureza junto. E aí não dá um sabor legal, não dá um cheiro legal, então nada como você moer na hora ali mesmo, tá? Então, aí você tem certeza que é pimenta também, exato, né? Exatamente. Tem esse detalhe. Então aqui a gente acertou nosso sal com um pouquinho de pimenta. A pimenta é importante você colocar em tudo, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto de pimenta. Mas a pimenta do reino moída você tem que pôr um pouquinho em tudo, porque ela realça o sabor, entendeu? Então é muito importante e não vai deixar apimentado. Isso que é o grande lance. Só realçar o sabor. Só realçar. Agora a gente vai entrar com as ervas frescas. Aqui é salsinha e cebolinha. E por último, nossa raspinha de limão siciliano para vir o sabor cítrico para a nossa receita. Eu já ia com o dedo já, o Rita. Churrasqueira é fogo, né, Rita? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, agora a gente vai mexer tudo aqui, ó. E já está pronto o nosso sour cream. Que a gente vai finalizar nossos figos. Você explicou bem sobre a carne no primeiro bloco. Certo. E eu quero muito que a gente dê uma recapitulada, porque algumas pessoas, às vezes, não pegam o começo do programa e eu não quero que encerre o programa sem você ter essa informação. Exato. Na hora de escolher a carne. Hoje os cortes vêm prontos, mas nem todo mundo tem essa facilidade nas suas cidades. Pensamos com todo o Brasil. Uhum. Qual é a carne ideal para a gente chegar para o churrasco, num churrasco? Vou receber o sogro e a sogra em casa, você tem que impressionar, né? Tem que impressionar. Uhum. Que carnes você sugere que a pessoa peça num açougue normal, comum? Então, Rita, funciona o seguinte, hoje, como eu falei no primeiro bloco, o mercado mudou e não existe mais carne de segunda e carne de primeira. Hoje é um gado bem cuidado, né? Um gado de primeira e um gado de segunda. Por quê? Porque no caso do Angus que a gente está trabalhando hoje, que é o chorizo e o ancho que está aqui, eles são ótimos, esses cortes. Não tem erro. Não tem erro. Mas você pode também, por exemplo, pegar um short rib, que é o acém bovino. O acém bovino, geralmente no Nelore, que é um gado de commodity que a pessoa exporta, né? O Brasil exporta muito, então não tem aquele cuidado com ele. É uma carne que é feita carne moída. Mas no Angus, você faz ele grelhado e fica extremamente macio e suculento. Então hoje, se você puder, na sua região, ter acesso ao Angus, a carne de Angus, é uma carne espetacular, que aí você pode comprar qualquer corte, que é fantástico. Lógico, cada corte tem a sua particularidade, né? Então aí, se a gente falar de corte, preferência, é o que a gente passou, ancho, ele tem, é um corte favoritíssimo meu, por conta dessa gordura que ele tem, não na capa, que nem o chorizo, mas mostra aí de novo que a gente vai mostrar a imagem. Vamos mostrar para eles? Olha esse daqui, que show. Tá vendo, ó? Não, tá para cima a imagem, ó. Isso aí, ótimo. Olha lá. Ótima imagem. Tá vendo? Essa gordurinha... A gordurinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a gordurinha dele, do ancho. Já no caso do chorizo nosso, a gordura é uma capa de gordura em cima igual a da picanha. Semelhante à da picanha. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. É a gordura dela. Eu prefiro o ancho. Extremamente macio, por quê? Porque gordura vai dar sabor e suculência. E ajuda na maciez, essa gordura aqui entremeada junto ao corte do ancho, tá? Mas no caso do Nelore, você tá às vezes você tá no interior, porque ainda que tenha mudado bastante, Rita, não é todo lugar, às vezes interior de São Paulo, por exemplo, lá em Caconde, que eu sou de Caconde. Um beijo aí pra Caconde. Cara, lá em Caconde é difícil hoje, né? Você acha alguma coisa de Angus e tal, mas você tem que sempre optar pela carne que tem ali no açougue. Aí o ideal é você ter um churrasqueiro de confiança, um açougueiro de confiança. Exato, que daí você vai pedir um corte para ele, mas eu indico sempre ancho. Vá no ancho que não tem erro, mesmo nesse açougue lá da sua cidade aí, que é fantástico. Pode pedir. Uau! Vai ficar fantástico, principalmente essa parte de cima dele aqui. E olha, eu vou dar uma fuçadinha aqui, porque desde o começo do programa, eu tô vendo tudo isso aqui. Gente, vou ser sincera, não sei você de casa, mas dá uma água na boca. E eu tô falando desse tomatinho aqui desde a hora que chegou. Olha, eu vou pegar, ele já tá friozinho, mas eu vou pegar esse tomatinho aqui, ó. Vou pegar assim com todo carinho. Pegar esse do meinho aqui. Oh, mas meu Deus do céu, eu tenho medo de espetar e ele desmanchar. Olha só esse tomatinho. E eu não vou cortar ele não, viu, gente? Eu vou enfiar ele inteiro na boca, então
Não fale comigo nos próximos segundos, porque eu vou estar assim, ó. Saboroso? Maravilhoso, Não sei o que você pôs aqui. Só sal e pimenta mesmo? Sal, pimenta e um pouquinho de azeite. Azeite também vai Mas bem. ficou bom, hein? Ficou. Agora eu vou ter que partir aqui a abobrinha, né? Para poder experimentar. E um detalhe. Eu falei para ele que no momento em que ele montou a nossa mesa expositora aqui, porque ele fez tudo isso aqui, né? Um pouco antes do programa começar, que ele colocou esse queijinho, o queijinho saía fumaça. E eu falei para ele, por que que não está começando o programa agora? Quando ele colocou aqui, saía fumaça assim, levantava fumaça daqui assim, de tão quentinho que estava esse queijinho. Então, para quem faz o churrasco vegano, essa abobrinha aqui também, além do tomatinho, é uma ótima opção. E olha que abobrinha, gente. Legal, né? A abobrinha bem rápida também, olha viu, Rita? Isso. E o chimichurri tá aqui no meio, ó. Pode ver aí, ó. Ó, tá bem no meio. Eu dobrei, né? Tá dobradinho. E o chimichurri tá aqui no meio. E agora é para você de casa. Com muito carinho para quem gosta também de ter legumes. Meu Deus. Vou pegar mais um, porque tá muito bom. Tá gostoso mesmo? Tá muito bom, eu não tenho frescura, não. E o legal, você estava falando do queijinho ali, ó, você pode perceber que ele tem uma crostinha em cima dele, tá vendo? Essa crostinha a gente consegue fazer na carne também. A gente chama essa reação de Maillard, né? Que é fazer a crostinha, porque vai a palavra não é caramelizar, porque a carne não tem açúcar, é os aminoácidos da carne. Mas como se fosse caramelizar ali. Então fica aquela crostinha que vai dar sabor, da mesma forma no queijo. Essa crostinha é sucesso, o pessoal adora demais ela. Olha. Isso aí a gente só consegue com temperatura alta. Essa crostinha aqui, ó. Essa crostinha marronzinha. Aqui ele colocou esse molho de goiaba picante, né? Então você vai observar aqui nesse detalhe, esse molhinho aqui por cima. Dá pra ver aí? Aí, ó. Tá vendo esse molhinho? Espetacular. Mas a crostinha é essa aqui, ó. Olha aí. Olha essa crostinha. Crostinha ou crostinha, não sei. Olha aí. Gente do céu. É que agora não vai estar mais. Mas quando ele fez isso aqui, gente, imagina o tanto de fumacinha levantando daqui. Ai, Jesus, hoje eu estou judiando as minhas amigas. Hoje eu estou judiando. Aliás, isso daí é muito importante, eu estava falando, por conta da temperatura, né? Tem que ter uma temperatura boa para você conseguir essa crostinha, né? Tanto no queijo quanto na carne. E aí essa churrasqueira foi o que eu falei, me surpreendeu legal. Ela consegue, ela demora um pouquinho mais, mas ela chega numa temperatura bem legal para a gente ter esse efeito aí. Aliás, queria mandar um abraço pro pessoal da Prática Churrasqueiras, que forneceu pra gente essa churrasqueira pra gente gravar também. Uma churrasqueira mesmo. bem Obrigada, legal. Prática aí. Se procurar Prática, já acha churrasqueiras, já encontra. Prática Churrasqueiras, exato. E o Claudemir é da onde? Da Empório Novilho, aqui do Taquaral, em Campinas. Aqui não, lá em Campinas. Ok. E nós temos recadinhos. Gente, como não mandar um recado para uma mesa como essa que o chefe Fofo, mas com muito carinho, preparou? Quer ficar com água na boca? Dá mais uma olhadinha. Olha isso. Olha que show. Ai, que delícia! Mas tem recadinhos e eu quero até colocar meu óculos aqui, porque eu quero ler os recadinhos com tranquilidade. Olá, Rita Maria! O Fofo é um ótimo professor. Obrigado. Tenho uma dúvida. Aonde podemos adquirir uma carne desta mesma qualidade aqui em Campinas? É isso aí, Roberto. Responde para ele, Fofo. É isso, Roberto. Procure o Claudemir, fala que você é amigo do Fofo lá. Ele vai te atender. Ele atende todo mundo muito bem, né? Mas a carne dele é de qualidade, pode confiar que qualquer corte lá é sucesso, meu amigo. E olha, eu vou dar mais uma dica para você, Roberto. Você faz o seguinte, você diz assim, eu vi no mulher.com. Exatamente. Puxa a sardinha pra minha brasa aqui, ó. Exato. Sardinha não, puxa o ancho pra minha brasa Puxa pra aqui, cá, ó. meu, é verdade. Fala que é amigo do Fofo, viu aqui no E Mulher. amigo da Rita. Exato, exatamente. Da Rita Maria do mulher.com, pronto. Oh, delícia! Bença, mãe! Boa tarde, Rita Maria, chefe Renato. O programa está dando água na boca com essas carnes maravilhosas. Abraços a vocês. O Ezequiel de Caldas Novas. Ô, Ezequiel, abraço, Beijo. meu amigo. Obrigado, viu? Delícia. Boa tarde, Rita. Tenho dúvidas para o chefe Fofo.
Gostaria de saber se podemos assar a carne com azeite e qual tipo de sal traz mais qualidade para o churrasco. Em qual quantidade? João Severiano sempre participando conosco. Um abraço para você, João. Ô, João, meu amigo, você pode utilizar o azeite, sim. O azeite é sempre importante porque é uma fonte de gordura. Então, geralmente, um exemplo, a maminha é uma carne que não tem tanta gordura, né? Então, é uma carne que provavelmente vai ficar seca. Então, se você utilizar o azeite, você vai acrescentar um pouquinho de gordura e o que pode dar sabor, vai dar sabor para a sua carne também ali, maciez. Então, dá para colocar de Dá, vez em você quando pode azeite. utilizar, pode brincar com azeite, sim, tranquilo. Agora, ele pergunta também sobre o sal, Rita. O sal é um negócio bem legal que eu acho que a gente tem que falar. Eu coloquei essas carnes para grelhar aqui e não tem tempero nenhum nela. Ela foi direto para a grelha. Por quê? Eu faço isso? Porque geralmente o sal ele tem propriedade de desidratar tudo que ele entra em contato. Então, se você quer desidratar, por exemplo, um pepino, para você fazer aquela conserva de pepino, exatamente, você enche de sal, que aí aquilo lá vai puxar a água, né, do alimento e o que vai deixar ele seco. Se eu faço isso no churrasco, a vida inteira eu fiz colocando sal, né? Agora que eu mudei. Você não colocou sal grosso. Mas por que isso? Porque como ele tem propriedade de puxar, eu não quero que ele puxe. Se ele puxa muito ou se ele puxa pouco, eu quero que o líquido fique ali, entendeu? Então eu uso o sal como tempero. Então por isso que eu jogo no final. E a gente utiliza, não sei se vai dar para mostrar, a gente utiliza esse sal aqui, ó. Ele é um sal que não é o sal grosso, mas também não é o sal fino. Ele é chamado de sal entrefino, ou sal de parrila, você pode encontrar como sal de parrila, sal entrefino. Ele lembra um açúcar cristal. Exatamente. É para entender o tamanho do grânulo, né? Exatamente. A granulometria dele é menor que o nosso sal grosso tradicional. Por quê? Porque a hora que esse daqui entra em contato com a carne, ele derrete. Aqui, ó, pode mostrar aqui, ó. E já dá sabor. Ele derrete e já dá sabor. Agora, se você deixar para salgar com sal grosso mesmo no final, você vai morder pedra de sal. Ah, verdade. Entendeu? Então, uma dica até para você, caso você não encontre o sal de parrila na sua região, mas hoje a maioria do Brasil já está bem desenvolvido, já tem bastante a questão do sal grosso, do sal de parrila, né? Mas se você não acha, você pode triturar o sal grosso, Rita. Você pega o sal grosso tradicional, põe ele num pano ou no próprio liquidificador, dá umas batidas rápidas, que daí você vai triturar e ele vai ficar mais fino. Daí você pode usar ele para finalizar depois. Sal de finalização. Legal, né? Legal, gostei. Mais recadinhos. Boa tarde, Rita e chefe Renato. Moro em Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul. Parabéns ao chefe pelo trabalho. Meu marido é um expert em churrasco também. Oh, delícia, Ana! E ela diz assim, verdade. Não ouvi bebendo água hoje aí, ó. Você tem toda a razão, Ana. Eu vou fazer isso agora. Porque eu deixei até a minha água aqui, ó, vou colocar e vocês são maravilhosas me ajudando a lembrar. Vocês não sabem como faz falta. Minha voz já chegou a falhar aqui, já me deu tosse, já engasguei, tudo por causa da falta da água. Aí eu falei que esse ano eu queria beber mais água e elas estão me ajudando. A água é Olha que importantíssima, bênção. né? Eu não sinto sede, menino. Eu preciso fazer isso, ó, é uma necessidade. A água é bom que hidrata, né? Principalmente na época que a gente tá. A gente tem que manter a garganta sempre bem hidratada, né? Nossa! E olha, ele falou então que ele coloca a carne na grelha, sem sal, só a carne. Eu preciso de fazer... É uma pergunta super importante. Claro. Mas não sou eu que vou fazer. Porque tem uma pergunta, vou até pôr o óculos de novo. A Cida fez essa pergunta. Boa tarde, Rita, paz e bem. Gostaria de perguntar para o chefe Renato se depois que coloca a carne na grelha, quantos minutos devo virar? Essa pergunta é ótima. É a Cida de São José dos Campos. Cida, um abraço para você, querida. Maravilhosa essa pergunta. Eu vou dar uma dica bem legal. Você colocou a carne na grelha, independente da espessura que você coloca, são 2 pontos que você vai ter que prestar atenção sempre. Primeiro ponto, que é uma dica um macete para você virar. Ela começou a suar em cima, você vê o líquido minando em cima, é um indicativo de uma hora para você virar. O segundo ponto é a hora que ela descola da grelha. Como a grelha vai estar muito forte, esse braseiro de 5 segundos que a gente fala, você vai colocar a carne, ela vai grudar na grelha. A hora que você relar nela e ela soltar, também já é um indicativo que está na hora de virar. Entendeu? Porque
essa parte do virar e a parte do minar a água por cima é um indicativo que está na hora de virar, porque como o braseiro está forte embaixo, ele está jogando temperatura. A água que está dentro do steak tende a fugir. E aonde ela vai fugir? Para a parte de cima. Então quer dizer que a parte de baixo já está pronta para virar, entendeu? E aí quando você vira, ao invés dela suar do outro lado, que já está selado, o líquido vai ficar dentro da carne. Fica dentro da carne. Aí tem um outro ponto muito importante. Selamos de um lado, selou do outro, o líquido está todo ali dentro, né? A gente precisa redistribuir esse líquido. A gente vai tirar a carne para a tábua e a gente tem que sempre esperar para cortar. Isso tem que deixar a carne descansar. Já ouviu falar isso? Eu não sabia, não. É verdade. Você tem que deixar a carne descansar pelo menos. O descanso da carne depende do tamanho da carne. O tamanho que você vai utilizar, né? Se você geralmente faz uma costela inteira, o ideal é você deixar. Ela fica 8 horas, às vezes, no fogo de chão. 8, 10 horas. Então é legal que você deixe ali pelo menos uns 10 minutos descansando. Agora, no caso de um steak, a gente pode deixar pelo menos 1 minuto. Por quê? Porque a hora que a gente tira do calor e coloca ali na tábua, os líquidos na fibra vão voltar pro lugar deles e a hora que você corta, a carne por inteira vai estar suculenta. Se você tira ela do calor e já passa a faca nela, você vai fazer, ó, você vai cortar vai vazar tudo. E ela vai vazar tudo na tábua, o líquido. Então, o descanso é muito importante para você preservar esse líquido dentro da carne. Agora eu entendi por que muitas vezes corta a carne rapidinho, põe num prato, quando você vai pegar, tá aquele monte de líquido lá naquele prato. Que aí o pessoal até pega o pão, dá uma chuchadinha. Dá uma chuchada. Verdade. Mas você sabe que tem pessoas que não têm essa paciência de esperar o tempo que você falou aí respondendo a pergunta da Cida. E fica assim, ó. Com licença, gente. Fica vira e vira. Fica assim, vira. Então, já vou tomar um golinho de uma água, como eu fiz aqui agora, tal. Já vai lá e vira de novo. Isso também é importante. Isso não pode. Não pode. É sempre um lado e depois a gente vira do outro. É sempre 2 estômagos que você vai dar sempre na carne. Você não pode ficar virando ela. Você tem que deixar 2 vezes. Selou de um lado, selou do outro, você já tira porque já está pronto. Aliás, tudo isso que a gente está passando, sal, o fato de não ficar mexendo na carne, temperatura do braseiro, temperatura da churrasqueira, tudo isso contribui para no final você ter o resultado de uma carne suculenta. E eu estou numa curiosidade. O descanso não vai dela dar é tempo importante. de eu experimentar. Aliás, eu queria falar uma outra curiosidade, não sei se você me permite. Tem gente que vai falar assim, mas eu não gosto de carne sangrando. Já escutou isso, não escutou? Já escutei. Mas você sabe que dentro da carne não tem mais sangue, né? Porque o sangue fica na veia do animal e depois, a hora que foi abatido, sai todo o sangue dele. Isso que você vê de coloração vermelha é o suco da carne com mioglobina. A mioglobina é que dá a cor avermelhada. Então, por exemplo, o limão, a hora que você espreme, ele vai ter, o suco do limão vai ter a cor mais ou menos aproximada do limão. A abobrinha, a mesma coisa, a água da abobrinha. Então, a carne, ela vai ter a coloração avermelhada. Mas aquilo lá não é sangue. Então, quando a gente olha naquela carne ali, essa aqui, olha, vou até virar um pedacinho aqui, ó, pra você ver, ó. Dá pra mostrar? Aí, ó. Exatamente. Então, tem que descansar? Então, vamos colocar a carne aqui, porque eu tenho mais 2 minutinhos só e eu quero experimentar. Imagine que eu não vou experimentar essa carne. Então, eu vou deixar a carne aqui. 1 minuto. Enquanto eu finalizo o figo, a carne vai descansar, certo? Certíssimo. Então vamos lá. Gente, Figo foi grelhado de um lado e do outro. Figo maduro, que não esteja muito mole. Exato, mais durinho, tá? Porque a hora que você grelhar, ele vai ficar bem molinho, tá vendo? Agora aqui a gente vai finalizar com um pouquinho de sal, que a gente não temperou ainda, sal com pimenta, no figo e o nosso sour cream. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui, Rita. Divirta-se aí. Nosso sour cream aqui. Olha isso, gente. E aí a gente finaliza tudo com chave de ouro, porque bacon é maravilhoso, é vida, né, Rita? Isso dá sabor em tudo. A gente vai finalizar com um bacon crocante, o nosso figo. Olha que show. Olha isso. Bonito, né? Muito lindo. Olha que imagem legal, né? maravilhosa. Vamos cortar agora o nosso amigo aqui? Vamos. Esse que eu tirei é o ancho. É o meu preferido. Vou servir você com o meu corte preferido. Olha a maciez disso aqui. Olha isso, até pra... A faca é afiada, mas o jeito de cortar, olha isso.
Essas fibras que a gente vê da carne, isso também deixa a carne macia. Exato. Porque macia. dependendo do corte, no caso de comprar, como você falou, num açougue, às vezes, se não for um açougueiro bom, como diz em Minas Gerais, pode acontecer dele cortar a fibra da carne num outro sentido e a carne fica dura. Exatamente, tem isso também. Isso aí ajuda bastante, principalmente pro gado Nelore, Rita. No caso do Angus, você pode cortar de qualquer forma. Que ele vai ficar No caso macio. do Wagyu, que é o boi japonês lá, você pode cortar de qualquer forma. Não vou comprar essa carne do Wagyu. Não sei se você já pesquisou a respeito, é uma carne realmente, um gado muito bem cuidado também. E o valor da carne é muito mais. Muito mais alto, Eu exato. não vou conseguir experimentar. Será que dá tempo? Você põe pra mim no prato? Dá Porque eu tempo. tenho 10 segundos. Vamos lá. Eu vou pegar o meu garfinho aqui e a minha faquinha. E olha, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Nós já disponibilizamos aí os contatos do Chefe Fofo e eu fico por aqui. Gratidão. Gente. Obrigado, Rita. Obrigado, gente.